Olá, amigas e amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem o objetivo de trazer artigos de cunho moral para nossas reflexões, nossos comentários e também realizar referências com outras fontes, com outras publicações de Allan Kardec. Hoje, o nosso artigo se intitula Se fosse um homem de bem, teria morrido, que está na Revista Espírita de outubro de 1861. E lembrando, que realmente é um artigo muito interessante e que essa frase, na verdade, é um ditado popular. Se fosse um homem de bem, se fosse uma pessoa de bem, se fosse um homem bom, teria morrido. E é sobre isso que eu e os meus amigos Sônia Hoffmann e Henrique Miranda vamos comentar no vídeo de hoje. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os amigos e companheiros que estão assistindo o nosso programa no dia de hoje e que muitas vezes talvez não assistam exatamente neste dia, mas que possam acessar em outros momentos, que seja um programa que venha bastante esclarecedor, que venha bastante sereno, bastante tranquilo para todos nós e que possamos desenvolver esse trabalho de tal forma que possamos compreender aquilo que nós estamos falando e muitas vezes reproduzindo no nosso dia a dia e que não compreendemos assim, nós repetimos frases, mas muitas vezes sem entender exatamente por qual razão e o porquê e quais as consequências daquela repetição. Então, que este programa possa nos auxiliar e colaborar para que haja alguns esclarecimentos. Tudo bem, Henrique? Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente tem esse negócio porque é olá, né? Nós vamos estar aí junto de vocês a hora que vocês acessarem. A Sônia falou uma coisa fantástica, porque a doutrina espírita ela tem um aspecto prático muito intenso. Percebam que todas as lições, todas, elas podem ser aplicadas a qualquer momento, a qualquer tempo de nossas vidas. E esta lição, então, e o que a Sônia chamou a atenção, é muito importante. Nós temos um automatismo, às vezes, de repetição, e a gente ouve e faz um certo sentido, e a gente repete, fica repetindo, e não pensa naquilo que nós estamos ali afirmando. E, olha, por muitas vezes são afirmações. Quer ver uma coisa? Olha só, leite com manga. Quantas vezes a gente ouviu falar, leite com manga mata, né? E nos privamos. Eu, particularmente, gente, não gosto de leite com manga. Mas as pessoas se privaram de leite com manga tanto tempo, tomam banho depois do almoço. E olha quanta coisa a gente repete e que não tem uma aplicabilidade ali. Por isso que a doutrina espírita tem o que? A fé raciocinada. Então, esse raciocínio que nós vamos ter e vamos colocar na nossa vida todo esse evangelho que Jesus trouxe para a gente. E é interessante perceber que essa frase, se fosse um homem de bem, teria morrido, já veio lá do século XIX, do tempo de Kardec, e ainda se repete hoje em dia. Pois é. Mesmo com outras versões, não é? Com outras versões, exatamente. E o próprio artigo traz exemplos disso, exemplos de que a pessoa pensa que, no caso, um indivíduo jovem, uma criança, um adolescente, quando morre, e era uma criança, um adolescente, um jovem
bem educado, né, solidário, bem-humorado, de bem com a vida, todo mundo lamenta, achando que foi um castigo de Deus. Né? Ninguém, até espíritas eu já vi lamentando isso, achando que foi, né, que aquela pessoa, aquele indivíduo, não merecia ter desencarnado tão jovem, com tanta vida pela frente, mas não lembrou que a vida é imortal, que o espírito é imortal, né? Várias vidas ainda virão. Pois é, vida pela frente ele tem muita mesmo. Pois é, e que os desígnios de Deus tinham, né, um motivo para aquele indivíduo desencarnar mais cedo. E não é castigo. Morte Né? não é castigo. Morte não é castigo. As pessoas precisam entender isso. Né? Não, eu gosto daquela comparação que ele faz do presidiário. Né? Porque muita gente, eu não gosto dessas comparações muito, não, gente, mas elas são boas, não são ruins. É o que tem uma certa assim, prevenção quando fala. Mas, fazendo a comparação, aqui é um planeta prisão, vamos dizer assim, que nós temos que passar por essas dificuldades da vida, e que o presidiário que está ali, quando ele recebe a liberdade, poxa, ele fica aliviado em sair da prisão, então seria, mal comparando, seria isso. Né? Olha só, a sua pena terminou. Né? Não, mas fica aí, é melhor para você ficar na prisão, você vai ficar mais protegido, né? Você vai ficar entre as grades aí, você não vai correr perigo. Você acha que o preso vai querer ficar preso? Ele vai querer ir embora. Né? Então, essa comparação também é boa. Então, tem algumas pessoas que dizem, olha, se fosse morre uma pessoa que muitas vezes é muito maldosa e ela não tem nenhuma doença, ela está bem, e a outra pessoa que é uma pessoa bondosa, ela tem um acidente muitas vezes violento, e naquele acidente violento ela desencarna. Então, mas por que fulano que é bom, esse morreu ou desencarnou e aquele que é tão mal ficou? Nesse momento, nós simplesmente, quando nós estamos rotulando, nós estamos cometendo uma série de infrações. E uma delas, e a primordial, é infringir os desígnios de Deus. Deus sabe por qual motivo isso aconteceu. Deus sabe por que é que a pessoa desencarnou e a outra ficou. Ninguém sabe. Eu não posso chegar ao ponto de dizer, não, essa pessoa quem tinha que desencarnar era essa e não aquela. Eu não posso ficar fazendo esse tipo de determinação, porque isso entra nos desígnios de Deus e da espiritualidade, a partir também de um programa reencarnatório. Então, é como se nós fôssemos os juízes e pudéssemos apontar e dizer, não, esse desencarna, aquele não desencarna. Por favor, nós não podemos fazer isso. E depois, como nós vamos ler ao longo da codificação também, muitas vezes nós consideramos uma pessoa muito boa, mas quem é que pode dizer exatamente aquilo que passa pelo coração dela? A gente não sabe. Também. Nós não temos essa certeza. Não é? Então a gente não pode pegar, tem muita gente botando a mão no fogo por muitas pessoas, e olha, é cuidadoso, nós temos que ter muito cuidado. E ao mesmo tempo também, olha as contradições que nós conseguimos dizer, quer dizer que então todas as pessoas que morrem, ou elas são boas, e todos os que estão encarnados são maus? E quantas pessoas que têm um trabalho tão bom, que são, assim, que notoriamente são pessoas boas, estão aí fazendo bem para uma coletividade, fazendo bem para a sua família, fazendo bem para tantas e tantas outras pessoas, e nós estamos fazendo julgamentos.
Ela não morreu, então ela não morreu porque no fundo, ela não é uma pessoa boa. Então, sabe, nós temos que ter muito cuidado com isso. Ou então nós vamos chegar ao ponto de dizer assim: bom, na Terra só existem fraudulentos e impostores, porque todos desencarnaram. Ou alguém ficou aqui. Eu penso também uma coisa interessante. O Kardec ele faz uma pergunta, né, sobre uma pessoa, né, que insiste em fazer o mal, né, e que ela tem ali uma benevolência, porque vai dando uma chance para ela, né, os espíritos falam mais ou menos dessa forma. E aí a gente Sim. fica fazendo a gente pode fazer uma analogia, porque olha só, gente, a pessoa está ali insistindo no mal. Você, poxa, mas Deus está deixando ela insistir no mal? Deus está dando chance para ela. É chance, Gente, Deus é bom. exatamente isso, não é? Está dando cada vez mais oportunidade para a pessoa despertar, para a pessoa melhorar. Então, em lugar de ficar rotulando, por que a gente não pega o nosso pensamento e transforma em prece, em Olha, oração, não pois é? é. Que auxilia aquela pessoa, tomara que ela aproveite a sua oportunidade. Olha só, ela até agora vinha fazendo muitas perversidades, especialmente para ela mesma. Então, em lugar de nós ficarmos considerando quais são esses desígnios de Deus, nós não transformamos esses pensamentos em preces. Em preces, não é? Porque isso realmente vai auxiliar muito mais do que nós ficarmos julgando ou de que nós ficarmos aí o tempo todo colocando situações que nós não temos um pleno conhecimento. Se nós tivéssemos um pleno conhecimento, seria uma outra questão, mas nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, poderá discordar dos desígnios de Deus. E outra coisa que também não temos pleno conhecimento da vida alheia são as provas e expiações da pessoa. Exato. Né? O artigo traz isso. Né? Sabemos quantas provas aquela pessoa tem que passar, né? Mesmo ela estando numa missão, por exemplo, como Chico Xavier, Sim. ele não passou por várias e duras provas e era um homem de bem. Né? Por que ele, né, teria que morrer mais cedo? Porque passou por tantas adversidades. Né? Ou, no caso da pessoa também que só faz o mal, né? Só tem vícios, mais inclinações, né? E está vivendo 80, 90 anos aí e praticando o mal. Né? É como a Sônia falou, ela está tendo oportunidade para se regenerar, né? Reparar os Através da erros, tratar. misericórdia e do grande amor de Deus. É isso. Que nós vemos lá em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, né, o sentido da encarnação, o objetivo da encarnação, que é fazer o espírito progredir. Né? Então, independe da duração né, de uma encarnação, se é mais curta, se é mais longa. O mais importante é o aproveitamento dessa existência. Como é que você está aproveitando a sua existência para praticar o bem, para realizar coisas edificantes, né? E que vão te ajudar até realmente a diminuir o número de existências, se você for nessa linha progressiva da prática do bem. Eu queria fazer um raciocínio rápido. Muitas pessoas ficam assim observando, puxa, fulano fuma, está com 90 anos, fuma todo dia e bebe, não é? E tem uma vida assim desregrada. Aí você vê, né, fumando tudo, né, e está ali, né, ali com saúde, está chegando lá aos 90 anos. E nós temos que é esse raciocínio que nós temos que fazer, que Eduardo e Sônia estão fazendo. Está tendo chance de parar, de redimir, de reconhecer o vício, de reconhecer que aquilo faz mal. E, claro, olha só, nós temos a existência e a vida continua.
Então, ele vai, então, no futuro, em outra existência, não vai ser castigado, não, tá, gente? Não é isso que acontece, não. Né? Ele não vai pagar o mal. Ele vai apenas ter que aprender a se desvencilhar do vício. Exatamente, uma oportunidade pedagógica Exatamente. de evolução, não é? Então, é importante até passar para as crianças, né, para os mais jovens, que ainda não têm essa compreensão, que gostam de fazer muito essa comparação, né? Ah, mas o fulano está com 90 anos, está lá todo dia, bebe, todo dia fuma, está aí, ó, continuando a encarnação dele, Firme e continuando a vida dele. forte, enquanto uma outra pessoa que ajuda uma comunidade, uma coletividade, está sempre, né, em torno de tantos problemas. Agora, firme e forte na aparência, né? Porque como é que deve estar sendo prejudicado até o perispírito dela? Exatamente. Pois é, no Nós não futuro. sabíamos. Que sequelas ela vai estar levando para a próxima encarnação? Então, ó, percebam isso. A gente não está rogando praga para essa pessoa, porque ela pode vir na próxima encarnação com a função de lutar contra o vício, fazer campanhas anti-tabaco, campanhas, né, para. Né, quem é que diz, olha só, Sônia Eduardo, quem é que diz que um fumante inveterado. Vai vir com enfisema pulmonar. Ele não precisa necessariamente vir com Não, uma questão não, de. olha só. Ele pode vir Eu como não, um médico. não, pois eu não sei quem foi que colocou a lei de impedir os comerciais de tabaco na televisão. Né? Não sei quem foi. Mas quem sabe foi um fumante inveterado numa outra existência, que Sim. nessa existência vê, não, olha só, eu vou impedir que as pessoas se prejudiquem. Né? E ele não teve enfisema, não teve nada, ele lutou. Né? E olha, deve ter sido uma luta muito difícil, porque, gente, indústria de tabaco é igual essa indústria de arma aí, de álcool. É um pessoal até, eu vou dizer uma palavra aqui, mas de todo o coração. São pessoas até perigosas, que lutam aí com instrumentos bem difíceis para impedir que haja censura, para impedir que haja uma divulgação negativa do que eles falam. E quem é que diz, então, Sônia Eduardo e queridos amigos, que esse fumante inveterado do século XIX, vamos dizer assim, só supondo, veio no século XX, encarnando, com a função de lutar contra a indústria do tabaco e proibir os anúncios de televisão. E olha o bem que essa pessoa fez. Exatamente. Como muitas vezes as pessoas dizem, não é? Vamos lá, vamos para aquele que esquartejou alguém. Na outra encarnação ele vai ser esquartejado. Pode ser que não. Pode ser que ele venha como até um médico que vá realizar trabalhos muito bons e que precise justamente por processos de anatomia, de cirurgia, enfim, outras questões, e que vai ajudar muito a saúde. Pois é, aproveitar as habilidades dele com bisturi, né? Porque ele aprendeu na espiritualidade, então a gente não pode chegar e dizer, olha, as coisas são matemáticas, é isso e é aquilo. Ou então chegar ao ponto de dizer, bandido bom é um bandido morto. Ai, meu pai amado, é outro ditado, né? favor. Outro dito popular, que ainda é muito comum nos nossos tempos. Como se o espírito que estivesse emancipado, muitas vezes é melhor ele estar bem encarnadinho aqui perto da gente, porque pelo menos tem maior visibilidade, se sabe o que ele vai fazer, do que ele lá. Né? Muitas vezes na espiritualidade ele faz mais estragos do que se estivesse aqui encarnado. É que um bandido morto, ele pode desencarnar muito revoltado, né, com muita raiva e sentimento de vingança. E causar obsessões gravíssimas, seríssimas. Exatamente. Então, é outro daqueles ditados que não tem o menor nexo, né, e é uma grande bobagem que se espalha por aí. Além do que a gente está desejando o mal e ele não morre. E voltamos a dizer... Morre. E voltamos àquela questão, como se morte fosse uma punição, um castigo, não é? Bem lembrado.
Voltamos àquela questão. Mas e é contraditório, porque ao mesmo tempo que as pessoas dizem eu não quero desencarnar, eu não quero morrer, mas muitas vezes elas estão com muita vontade de reencarnar. Querem reencarnar e não querem morrer? Como é que é isso? Aliás, nesse sentido, eu vou repetir o que eu falei no começo, que essas frases são ditas até mesmo por espíritas que ainda não conseguiram entender, compreender direito a mensagem que os espíritos trouxeram através de Allan Kardec. Sim. Por exemplo, o nosso querido, saudoso Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, conta uma história muito interessante. Ele disse que um dia ele tinha uma palestra para fazer, mas ele amanheceu se sentindo muito mal, né, muito indisposto e sem condições de fazer essa palestra, que ficava numa cidade, né, após a sua, vizinha à sua. Então ele pediu a um amigo que fosse no lugar dele fazer essa palestra. O amigo foi, de bom grado, e no meio do caminho sofreu um acidente. Depois, esse amigo, quando tinha condições, ligou para Jerônimo Mendonça e falou: Jerônimo, aconteceu um acidente comigo, foi assim, 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 assado, né? Mas o pior de tudo foi o seguinte, que quando o carro acabou de capotar, eu fiquei tonto, e a primeira coisa que me passou pela cabeça é pegar o evangelho, abrir a casa e agradecer eu não ter me machucado muito, não ter quebrado nada e não ter morrido, né? Então ele abriu a casa e caiu em que página? Justamente no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 22, cujo título é Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele, né, fala para o Jerônimo: Jerônimo, nem para isso eu presto, porque nem para ser um homem de bem, né, eu Eu sirvo. estou com o microfone fechado o tempo inteiro, senão vou estragar a narrativa do Eduardo. Essa história é muito boa. Porque se eu fosse um homem de bem, eu teria que ter morrido naquele acidente. Ou seja, ele não entendeu nada, né? Não entendeu nada do que ele Que deu. ele estava tendo mais oportunidades para É, realizar, para fazer exatamente, reparações, foi o que não Jerônimo é? Mendonça falou para ele, né, que ele estava tendo mais oportunidades nessa encarnação para trabalhar, para servir na seara do Cristo, né, e que ele pudesse, né, assim que estivesse recuperado, colocar a mão na enxada, né, na charrua, como costumam dizer, e Sim. ir trabalhar no bem, E continuar né, trabalhando, e continuar fazendo. trabalhando. Exatamente. Então, como se. Então, nós ficamos julgando os desígnios de Deus e muitas vezes até mesmo não desvalorizando, mas até talvez seja mesmo desvalorizar as oportunidades que nos são oferecidas justamente para nós prosseguirmos trabalhando, reparando, fortalecendo, fazendo uma série de aprendizagens tão importantes para a nossa evolução moral e intelectual, porque a vida não termina, a vida não se encerra ali no túmulo, ela vai ter uma continuidade. Então, nós podemos desencarnar aqui neste mundo, mas na espiritualidade nós vamos renascer e vamos dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Então, vamos pensar então de uma forma assim oposta. Então, se nós estivéssemos na espiritualidade e alguém dissesse: se fosse uma pessoa má, não teria reencarnado. É isso? É isso que nós estamos dizendo. E nós estamos em um mundo de provas e expiações.
Então, o que a gente quer? Pelo amor de Deus, nós precisamos compreender isto. Nós precisamos entender que, em lugar de ficar julgando se alguém é boa ou se alguém é má, ou se faz o mal, orar. Orar pela pessoa que comete alguma impropriedade, no sentido de que essa pessoa possa despertar, e não rotulá-la como isto ou aquilo. E, se nós entendemos que uma pessoa é boa, orar também, para que ela continue o seu processo evolutivo, que ela continue colaborando, auxiliando na espiritualidade da melhor forma possível, como for possível. Então, em lugar de rotular e muitas vezes reduzir a nossa própria autoestima, porque muitas vezes é a nossa autoestima que nós também estamos ferindo. Eu sou uma porcaria. Por isso que eu não desencarnei ainda. Porque se eu fosse boa, eu já teria desencarnado há muito tempo. Então eu não valho nada. É isso que nós estamos dizendo para nós? Pois é. É muito perigoso nós entrarmos nessa questão. Então, nós precisamos, sim, entender que o homem de bem é aquele que se esforça para praticar o bem. E se ele vai desencarnar mais cedo ou mais tarde que outra pessoa, Deus é quem sabe. E Deus não quantifica o nosso bem, ele qualifica. Então, não é o quanto a gente faz, é o como a gente faz. Então, no finalzinho já. E aí, Eduardo, Sônia? Bom, aproveitando o mote do Jerônimo Mendonça, eu quero terminar, então, com uma quadrinha que ele gosta muito de repetir, do espírito Cornélio Pires, né? Porque o Jerônimo Mendonça incentiva muito o trabalho, incentiva muito o servir. Muita paz, não paz. Né? Não, foi Chico. O Chico incentivou a ele não só muita paz, mas muita pá. Papá. Corta o Z. Corta o Z. Ou seja, muito trabalho na seara do Cristo. Então, o Jerônimo ele repete essa trovinha constantemente, né? Que fala assim: li uma inscrição no túmulo de João de Souza. Aqui finalmente jaz quem nunca fez outra coisa. E é isso, gente. Um abraço, até a próximo encontro, próximo vídeo. Ajudem a compartilhar, deem o seu like. Ele nem chamou aquela pessoa de preguiçosa, né? Pois é. E até a próxima, pessoal. Perdi alguma coisa, não, no finalzinho? Não, perdeu, sim, que ele chamou o João de Souza sutilmente de uma pessoa preguiçosa. Que não... Pois é, eu achei que tivesse... Aqui ele continua fazendo aquilo que ele fez a vida inteira, nada. Muito bom, né? Muito bom. Gente, ó, um beijo. Né? Sábado, 18 horas. Olha só que hora boa. Não, é 15 horas, né? A nossa. Todo sábado, 15 horas, nós estamos aí na programação da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Então, beijo para todo mundo. Oi, fala assim. Beijo, um abraço para todos. E, por favor, vamos parar de rotular as pessoas como pessoas boas ou como pessoas más, mas vamos entender que todos nós estamos tendo uma oportunidade bendita para a evolução e que nós precisamos orar de qualquer forma, seja para aquele que fica, seja para aquele que vai. Não importa. Deus é que sabe por que é que isso aconteceu neste ou naquele momento, e não nós. É isso aí. Beijo! Abraços, abraços.